Olá pessoal, eu vou listar aqui algumas sequências que a gente sabe que divergem para infinito. E o objetivo desta aula é comparar as velocidades de crescimento dessas sequências. E aqui não nos interessa o que acontece para valores pequenos de n. Como exemplo, vamos iniciar comparando essas duas sequências. Queremos saber qual sequência cresce mais rápido, se é a sequência 2 na n ou n na 10. Uma primeira abordagem que a gente poderia tentar considerar aqui é tentar olhar para o gráfico da função f de x igual a x na 10 sobre 2 na x. Vamos ver o gráfico dessa função. Aqui está o gráfico da função para valores positivos de x, que é o que nos interessa, e a gente está percebendo que é um gráfico que cresce muito rapidamente. Cresce tão rapidamente que foi necessário alterar a escala no eixo y para poder enxergar isso. Então, aqui na escala do eixo x, a gente está andando de 1 em 1, na escala do eixo y, a gente está subindo de 1000 em 1000. Então, esse gráfico sugere que nesse quociente x na 10 sobre 2 na x, o numerador está crescendo muito mais rápido. De fato, é isso que acontece para valores pequenos de x, mas lembrem que o nosso interesse é no comportamento assintótico. Então, a gente precisa ver o que acontece para valores maiores de x. Para ver isso, vamos afastar o zoom aqui para enxergar o que acontece no gráfico para valores maiores de x. Então, se a gente afasta aqui o zoom, a gente percebe que, em algum momento, esse gráfico passa a decrescer. Então, para a gente conseguir enxergar melhor, aqui é conveniente a gente mudar a escala no eixo y. Então, aqui a gente está fazendo uma mudança de escala para poder entender melhor o que acontece com esse gráfico. Fazendo essa mudança de escala, a gente percebe que essa função atinge um valor máximo em torno de x igual a 14, e esse valor está entre 17 e 18 bilhões. Depois disso, parece que a função decresce e converge para zero. E isso sugere que, a partir de algum valor de x, nesse quociente que define a função f, é o denominador que começa a crescer mais rápido. Mas a gente não pode usar essa análise gráfica para concluir qual das duas sequências tem um maior crescimento assintótico, pois, como vimos anteriormente, olhar apenas para alguns valores de x pode nos enganar. A gente vai ver que, de fato, o quociente n na 10 sobre 2 na n converge para zero quando n tende a infinito. E isso significa que, assintoticamente, a sequência 2 na n cresce mais rápido do que a sequência n na 10. E isso é um fato geral. Sempre o crescimento exponencial é muito mais rápido que o crescimento polinomial. O que eu quero dizer com isso é que não importa qual é o grau do polinômio e não importa qual é a base da exponencial, desde que maior do que 1. Então, para qualquer b maior que 1 e qualquer k, a gente vai ver que o quociente n na k sobre b na n converge para zero quando n tende a infinito. Vamos ver por que isso é verdade. Para isso, vamos chamar de AN o quociente que a gente quer mostrar que vai para zero. A primeira afirmação que a gente faz é que a sequência AN é decrescente a partir de um certo termo. Vamos provar essa afirmação aqui nesse cantinho. Então, para provar a afirmação, a gente vai ver o que acontece com a divisão entre dois termos sucessivos da sequência AN. Se a gente dividir o termo da posição n mais 1 pelo termo da posição n, a gente vai obter o seguinte. Percebam ali que a gente pode fazer uma simplificação, porque b na n mais 1 com o b na n que está em cima podem ser simplificados, e a gente obtém a seguinte expressão. Agora percebam que quando n tende a infinito, esse primeiro termo, que depende de n, converge para 1. Então, no final, essa sequência an mais 1 sobre a n vai convergir para 1 sobre b. Como b é maior do que 1, 1 sobre b é estritamente menor do que 1. Disso podemos concluir que a divisão entre a n mais 1 e a n vai ser sempre menor do que 1 a partir de um certo n. E isso significa que o numerador deve ser menor do que o denominador a partir de um certo n. E era isso que queríamos mostrar. A gente acabou de mostrar que a partir de um certo índice n, a sequência é decrescente. Outra observação imediata sobre a sequência AN é que é uma sequência de termos positivos.
Então, a gente está lidando com uma sequência que é decrescente a partir de um certo termo e que é limitada inferiormente pelo valor zero. Quando a gente tem uma sequência que é decrescente a partir de um certo termo e limitada inferiormente, a gente pode concluir que essa sequência é convergente. Então, disso a gente conclui que a sequência converge para algum valor L. Nos resta mostrar qual é esse valor L. A gente quer mostrar que L é igual a zero. Vamos supor inicialmente que L não é zero para ver o que aconteceria se L não fosse zero. Bom, se L não fosse zero, nessa divisão AN mais 1 sobre AN, a gente poderia mandar N para infinito e usar propriedades operatórias do limite para concluir que AN mais 1 sobre AN deveria convergir para L sobre L, que é igual a 1. Mas isso é um absurdo, porque a gente acabou de ver acima que a n mais 1 sobre a n converge para algo menor do que 1, então não pode convergir para 1. Isso é um absurdo. Desse absurdo, a gente conclui que L não pode ser diferente de zero. Então, só nos resta concluir que L é de fato igual a zero. E isso conclui a demonstração desse fato geral. Como nessa aula a gente vai querer comparar o crescimento assintótico de várias sequências, vai ser útil introduzir uma notação para isso. Então, a gente vai usar essa notação para dizer que a sequência AN sobre BN converge para zero. Isso significa que, assintoticamente, BN é muito maior do que AN. Então, o que a gente acabou de mostrar é que, assintoticamente, N na K é muito menor do que B na N se B é maior do que 1. Agora veremos que o crescimento exponencial é muito menor que o crescimento fatorial, e que fatorial, por sua vez, é muito menor do que o crescimento de n na n. Veremos também que logaritmo de n cresce muito mais lentamente que qualquer potência de n. Aqui, eu gostaria de enfatizar que a potência k não precisa ser um número inteiro. Em particular, isso significa que a sequência logaritmo de n cresce muito mais lentamente que a sequência raiz de n. Vamos começar mostrando essa comparação. Então, afirmamos aqui que se r é maior que zero, o limite da divisão entre logaritmo de n e n na r é igual a zero. Isso significa que o numerador cresce mais lentamente que o denominador nessa divisão. Para ver por que isso é verdade, a gente vai considerar a função f de x igual ao logaritmo de x sobre x na r, onde x maior ou igual que 1 é uma variável contínua. A vantagem de considerar a função de variável contínua é que agora a gente pode usar a regra de L'Hopital para calcular esse limite. Então, a gente quer calcular o limite quando x tende a infinito dessa divisão. Esse é um caso de indeterminação infinito sobre infinito. Portanto, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, e a regra de L'Hopital diz que esse limite vai coincidir com o limite no qual a gente deriva o numerador e deriva o denominador. Fazendo isso, a gente obtém, então, que é equivalente calcular esse limite. E aí, fazendo essa simplificação, a gente vê que é equivalente a calcular o limite dessa expressão, que é claramente igual a zero. E se a função f de x tende a zero quando x tende para infinito, o mesmo vai acontecer com essa função aplicada nos inteiros. Portanto, logaritmo de n sobre n na r converge para zero, e era isso que a gente queria mostrar. Aqui convém observar que o mesmo vai acontecer para qualquer logaritmo em qualquer base. Isso porque, pela fórmula de mudança de base, o logaritmo de n na base b nada mais é do que um múltiplo do logaritmo de n. É logaritmo de n dividido por logaritmo de b. Então, significa que o crescimento da sequência logaritmo natural de n é equivalente ao crescimento da sequência logaritmo de n em qualquer base. Esse crescimento apenas difere por multiplicar por uma constante. Então, temos um crescimento proporcional, ou seja, da mesma ordem. Vamos resumir o que a gente já sabe até o momento. Então, a gente viu que o crescimento logarítmico é menor do que o crescimento de qualquer potência de n, e, por sua vez, o crescimento polinomial é menor do que o crescimento exponencial assintoticamente. Para completar o quadro de comparações que a gente prometeu, falta mostrar que o crescimento exponencial é dominado pelo crescimento fatorial e que o fatorial cresce mais lentamente do que n elevado a n.
Bom, primeiro vamos observar que essa afirmação que falta mostrar é bastante intuitiva. De fato, vamos ver, B na N nada mais é do que multiplicar o B por ele mesmo N vezes. Então aqui temos um produto com N fatores fixos. Por outro lado, N fatorial é um produto também com N fatores, mas algum desses fatores vão ser muito grandes porque a gente vai estar considerando N crescendo. E por sua vez, N na N é um produto com N fatores, todos muito grandes. Isso nos dá uma intuição de por que o resultado deve ser verdadeiro, mas a gente vai argumentar com mais rigor daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de desafiar um pouco a nossa intuição sobre a velocidade do crescimento fatorial. O fatorial aparece muito em problemas de análise combinatória. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. Imaginem que a gente tem um baralho desses baralhos comuns, um baralho francês, com 52 cartas. E a pergunta é de quantas maneiras diferentes a gente pode ordenar essas cartas. Bom, esse é um problema bem simples de análise combinatória. A gente pode pensar da seguinte maneira. Para a escolha da carta que vai ocupar a primeira posição do baralho, a gente tem 52 opções. Pode ser qualquer uma das cartas. Uma vez escolhida a carta que vai ocupar a primeira posição, a gente tem 51 opções para a carta que vai ocupar a segunda posição. E uma vez escolhida a primeira e a segunda, restam 50 opções para a carta que vai ocupar a terceira posição e assim sucessivamente, e a gente conclui que a resposta para esse problema é 52 fatorial. É muito comum a gente resolver esse tipo de problema em análise combinatória, em que a resposta envolve um número fatorial, e a gente não costuma se perguntar qual é a ordem de grandeza desse número. Mas vamos fazer isso agora. 52 fatorial é um número muito grande. Se a gente for executar a multiplicação, a gente vai ver que o resultado é um número com 68 dígitos. Nesse caso, é mais conveniente a gente usar uma notação científica e a gente vai escrever que 52 fatorial é aproximadamente 8 vezes 10 na 67. Em termos de comparação, perceba que a população mundial em 2020 é estimada como algo entre 7 e 8 bilhões. 8 bilhões é 8 vezes 10 elevado a 9. Isso significa que, se a gente quiser, a gente pode distribuir um baralho com uma configuração diferente para cada pessoa do planeta e ainda sobrariam muitas configurações possíveis. E essa comparação nem foi muito boa, porque o número de configurações possíveis do baralho ganhou com muita folga. Então a gente poderia tentar encontrar uma outra quantidade que possa ser comparável com 52 fatorial. Se a gente olhar, por exemplo, para o número de átomos do planeta Terra, é possível estimar que esse número é da ordem de 10 elevado a 50. Isso significa que para cada átomo do planeta existem cerca de 10 na 17 configurações possíveis para o baralho. Então, se você pegar um baralho com 52 cartas e misturá-las bem, é muito provável que você tenha em mãos uma configuração que jamais foi vista em toda a história da humanidade. Voltando agora ao nosso principal tópico, que é a comparação do crescimento das sequências que vão para infinito, vamos comparar agora o crescimento exponencial com o crescimento fatorial. E vamos mostrar que, assintoticamente, o crescimento fatorial domina o crescimento exponencial. Isso é, vamos mostrar que para qualquer b, o limite de b na n sobre n fatorial é igual a zero quando n tende a infinito. Para mostrar isso, vamos chamar de xn essa sequência, que é a sequência b na n sobre n fatorial, que é a sequência que a gente quer mostrar que vai para zero. A primeira afirmação que a gente faz é que a sequência xn é decrescente a partir de um certo termo. Para ver isso, percebam que a gente pode considerar a divisão entre dois termos consecutivos dessa sequência xn e a gente faz algumas simplificações e obtém que a divisão entre dois termos consecutivos dessa sequência é igual a b sobre n mais 1. Então, percebam que b sobre n mais 1 vai ser menor do que 1 se n é suficientemente grande. Disso, a gente conclui que xn mais 1 é menor que xn a partir de um certo n. E era isso que a gente queria mostrar. Outra coisa que podemos observar é que a sequência xn é formada por termos todos positivos. Então, estamos lidando com uma sequência que é decrescente a partir de um certo termo e que é limitada inferiormente pelo valor zero.
Quando a gente tem uma sequência decrescente limitada inferiormente, a gente pode concluir que essa sequência é convergente. Então, a gente sabe que xn converge para um certo limite L, e o que a gente quer fazer é mostrar que esse limite é igual a zero. Para isso, percebam que na prova da afirmação acima, a gente obteve a seguinte relação de recorrência entre xn mais 1 e xn. Nessa relação de recorrência, a gente pode fazer n tender a infinito, e a gente vai obter que L vai ser igual a zero vezes L. Portanto, L é igual a zero, como a gente queria demonstrar. Portanto, resumindo, já sabemos até o momento as seguintes comparações, e para cumprir o prometido, falta mostrar que n fatorial é muito menor do que n na n. Isto é, queremos mostrar que o limite de n fatorial sobre n na n é igual a zero quando n tende a infinito. E essa afirmação é muito simples de ser demonstrada. De fato, se a gente olhar para a expressão n fatorial sobre n na n, a gente vai ver que nessa expressão a gente pode separar o termo 1 sobre n aí na frente e depois considerar o produto de 2 até n dividido pelo produto de n por n, ali temos um produto com n menos 1 termos. Percebam que nesse último produto a gente pode limitar tudo isso por 1, certo? Porque o numerador é menor do que o denominador. Então, a gente conclui que n fatorial sobre n na n é menor do que 1 sobre n. Por outro lado, n fatorial sobre n na n é sempre positivo. Então, resumindo, a gente está com uma sequência que é sempre positiva, mas é menor do que 1 sobre n. Como 1 sobre n tende a zero quando n vai para infinito, a gente conclui, pelo teorema do sanduíche, que n fatorial sobre n na n também tende a zero. E era isso que a gente queria demonstrar. Então, a gente viu nessa aula que o crescimento fatorial está entre o crescimento exponencial e o crescimento de n na n. Aqui convém mencionar que existe uma fórmula bem legal para o valor assintótico de n fatorial. E o que essa fórmula significa é que esse quociente converge para 1. Então, por hoje era isso. Espero que tenham aproveitado a aula. Até a próxima!